noite. Quem está aqui com a gente? Cibele, Ingrid, Lucas e Ruth. Legal. Pronto. Beijos. Pronto. A turma do fundão. Vocês são a turma do fundão? Deixa eu ver aqui, ó. A Cibele eu sei que é do fundão. Lucas Gabriel também. Gabriel Magalhães é aquele cara que ele não tá no fundo, mas ele também não tá no meio. Ele tá tipo assim, ele quer ser boa praça com todo mundo, então ele fica ali meio intermediário. A Ingrid tem cara que senta na frente. E a Ruth é aquela que senta no canto da sala para poder dormir. Será que eu acertei? Não mesmo. A Ruth é aquelas aluninhas que fica assim, ó, na sala de aula. Ruth senta na mesa do professor, ela é nerd. Olha só. A Ruth é do tipo que leva maçã. É no Chaves, né, que se leva maçã pro professor. Hoje nós vamos ter a nossa aula ao som do MC, não sei o quê. Tá tendo... Pessoal aqui no Tatuapé, eu não sei no bairro de vocês, mas aqui no Tatuapé parece que o coronavírus não chegou. Porque a rua Itapura tá lotada. Quase eu não chego para aula. Eu tive que dar uma passada ali no Anália Franco e voltando, peguei um trânsito, gente, ali na Itapura. Um caminho de 5 minutos. Aí a Ruth também, o pessoal lá não tem coronavírus. Então, assim, não dá para entender. Esse barulho aqui é um carro tocando música e uma moçada lá na frente do carro. Então, beleza, né? Ok. Sextou, né? E aí, sextou para vocês também? Qual que é a boa? Ingrid, qual que é a boa para hoje? Depois da aula, é claro. Vou assistir Dorama e dormir. Dorama é o quê? Não me julgue, tá? É uma série, é um filme. Professor, responde eu. As provas são na próxima semana? Não, não é na próxima semana. A prova é semana que vem, é simulado, a prova é na outra. Desculpa, não te vi falando aí, mas você também podia soltar o microfone e fazer a pergunta, né? Drama coreano, tipo novela. Que legal, a Ingrid ela tem um gosto diferenciado. Eu, pelo menos, tenho gostado muito das músicas que você sugere. Elas ficam salvas na minha playlist. E aí, às vezes, quando eu entro no carro, ele já vincula o Bluetooth, né? E aí vai tocando, né? Vai tocando uma sequência. Hoje mesmo, eu saí agora, juro para vocês, parecia um esquizofrênico. Porque eu coloquei para tocar Aerosmith. Depois de umas 2, 3 músicas do Aerosmith, entrou Raça Negra. Depois de Raça Negra entrou Barões da Pisadinha. E depois entrou, acho que Hungria. E na sequência, Maneva, que é mais ou menos o que a gente escuta aqui nas nossas aulas.
quem visse de fora, fala, pô, o cara é louco, né? Ele não tem ali um bom senso, ele não sabe do que ele gosta. E eu não mudei nenhuma, eu deixo tocar todas, né? É aquela velha história, qualquer paixão me diverte. Gente, vamos começar, porque sexta-feira, 8 horas da noite, ninguém merece a gente ficar aqui até às 10, né? Então vamos fazer o possível para tentar dar uma liberada em vocês umas 9 horas, 9h10 mais ou menos, que aí a gente corre para casa, quem tiver aqui para casa, né? Vocês sabem, né? Meu escritório fica do lado de casa. Eu venho a pé, inclusive. Hoje eu não vim a pé, né? Porque eu estava ali na Anália Franco. Mas eu preciso ir para casa, né? Eu estou aqui no escritório sozinho. Sexta-feira, ninguém merece. É dia de jantar com a Morena. Eu fui no Anália Franco ontem, professor. No shopping, você foi, Sibeli? Na loja do lado, Leroy. A Leroy é do lado de casa. Lucas Gabriel, você fez uma pergunta delicada, cara. Eu vou te contar, não só para você, né, para todo mundo. Gente, quem aqui tiver uma religião, acende vela pro professor aí, que o negócio tá bravo comigo. Quando foi ontem, eu liguei para um mecânico para ele tentar tirar o carro da garagem, né? Eu falei para vocês, lembra que meu carro tinha quebrado dentro da garagem? Bom, o cara foi lá, mexeu, coisa e tal, conseguiu tirar o carro, levou para a oficina dele. E aí o carro ficou lá na oficina dele de ontem para hoje. Quando foi hoje, ele arrumou, era uma sonda de não sei o quê, enfim, ele fez lá o conserto, me ligou e falou o seguinte, teu carro tá pronto. É isso aí mesmo, sonda. E aí ele falou assim, teu carro tá pronto. Aí eu tava com o carro da minha mãe, né? Fui até a casa dela para devolver, peguei o meu e fui dar uma testada nele, né? Para ver se ele estava realmente legal. Nisso que eu fui dar uma testada, burro que sou, eu peguei um trechinho da Anhanguera. Puta, bem no horário de trânsito, chatinho. Aí tava travado ali no corredor, mas tranquilo. Veio um motoqueiro, daqueles que eu odeio, mas ele veio com o pezão alto, eu já vi no retrovisor, falei, vai dar merda. E o cara veio e estourou meu retrovisor. Resultado, o carro tá consertado, mas tô sem retrovisor. Tem que benzer o carro. Não, eu desisti desse carro, vou vender. Se depender de mim, eu não viro o ano com ele. Chega, já me deu muita dor de cabeça. Então, quem quiser comprar um carro, estou vendendo o meu. Mas já sabem que ele está amaldiçoado. Aí, se quiser comprar, tem que comprar, mas tem que benzer antes de levar, viu? Porque o negócio tá feio ali. Aí agora, Lucas, eu tô com o carro consertado, mas tô com o retrovisor quebrado. Resultado, sábado, esquece uma viagenzinha que eu ia fazer, porque sem retrovisor não dá, né? Presente de Natal. Lá no Mercado Car tem? Está funcionando. Pô, eu tenho que ir lá amanhã cedo, então. O Mercado Car abre cedo, né? Tem de tudo. Mas eles instalam lá, porque, puta, é aquele retrovisor automático, cara, que tem que... Puta, é um saco. Falando em carro, fiz minha prova teórica. Boa, passou? A prova teórica, você sabe o resultado na hora, né? Passou, né? Você é espertinha pra caramba. Moçada, PowerPoint na tela, vocês estão vendo? Olha, da Palmeiras Barra Funda, 24 horas, vou lá hoje, então. 28h30. Parabéns, Sibeli. Turminha, Ruth, Ingrid,
e Gabriel, que são os que estão mais quietinhos, vocês estão animados? Ah, professor, tô cansados. Estão animados? Sexta-feira, né? Sexta, boa. Tem planos, Gabrielzinho, para hoje? Ó, vou pedir uma dica para vocês aqui. Hoje, vocês coloquem no chat, tá? Eu vou começar a aula, senão a gente não avança, mas vocês deixem a dica no chat. Hoje eu preciso jantar massa, alguma coisa de massa. Eu não faço ideia de onde pedir. Eu não vou para lugar nenhum, né? Por causa dessa pandemia, eu vou pedir pelos aplicativos lá de comida em casa. Então, deixem aí uma sugestão, porque, pergoleta, melhor que já foi. Mas tem no iFood, nos negócios lá? Porque se não tiver, não resolve. E o que é? Deixa a sugestão do prato já também, que vai ser minha janta hoje. E aí no Shopping Tatuapé, que top, aqui do lado. Então, beleza, top. Se alguém tiver mais alguma dica, deixa aí que depois eu vou selecionar. A gente faz aí Você tem que me ajudar, gente. Que espoleto, Ruth? Espoleto é sem graça. Espoleto é para terça-feira, hora do almoço. Tô falando que eu tenho um date. Você quer me colocar no espoleto? Aí você me queima, né? Essa Ruth, vou te falar, viu? Ela quer me fraudar. Mexe com fraudes. Ah, tá! Agora eu entendi. Vamos lá, turma. O que a gente viu na nossa aula de número 1? Hoje é a nossa aulinha de revisão, né? A gente faz aquele catadão, aquele bem bolado, bate-bola da matéria toda. Eu vou fazer de uma maneira mais acelerada, assim, né? Naquele ritmo mais enérgico, porque tem dado certo. E aí na medida em que vocês forem tendo dúvida, a gente vai solucionando. O Gabriel falou, leva no Terraço Itália, professor. Você sabia de uma coisa, Gabriel? Vou te contar um negócio. Você deve ter falado isso, porque você deve estar fazendo uma piadinha, porque o Terraço Itália é um restaurante caro, né? Imagino eu que você esteja tentando falar isso daí. Mas eu vou falar uma coisa para você aqui. Seguinte, eu enjoei do Terraço Itália. Se você quer saber, você fala assim, nossa, professor, você é rico? Não, eu não sou rico. Meu pai foi chefe de cozinha no Terraço Itália por 16 anos. Passei a minha infância inteira naquele restaurante, aprontei muito lá, você não entende? Eu não sei como que ele não foi demitido por minha causa. Tudo que não podia fazer, eu fazia. Pensa numa criança atentada. Nossa, mas fazia, tudo que não podia. A geladeira não é uma geladeira, é um cômodo, é quase do tamanho aqui da minha sala, a geladeira. Eu entrava na geladeira, mudava as coisas de lugar, apagava a data de validade, entrava nas panelas. Nossa, pensa num moleque terrível. Era eu. Por isso o professor quer acabar a aula logo. Você tem um date, Sibeli. Só agora que caiu a ficha pra você? Óbvio. Hoje é dia de ver a morena, meu. Brincadeira, gente. Não é brincadeira, mas vamos fazer a aula no ritmo bom. Sibeli está extasiada, que fez a prova do Detran e passou. Aula 1. Conceitos fundamentais de marketing. O que é o marketing na nossa definição? É o processo de atração, conversão e retenção de clientes por meio da geração de um valor sobre produto, serviço ou marca. A ideia aqui, gente, a palavra-chave dessa expressão é a geração de valor, né? Por quê? Atrair é fazer o cliente olhar para você. Como se você fizesse assim, ei, cliente, eu estou aqui. Converter é fazer com que o cliente se convença de que o seu produto é melhor. A retenção é fazer o cliente continuar com você.
Então, aqui é um processo que, embora esteja inserido no contexto do marketing, ele é um processo mais comercial. É o processo de vendas esse. Agora, a criação, a geração de valor, isso é característica do marketing. Ou seja, quando você tem duas empresas que oferecem o mesmo tipo de serviço com preço compatível, o que leva você a escolher o produto da empresa X e não escolher o produto da empresa Y? A geração de valor. É aquele produto que terá um valor agregado. E que valor agregado é esse? Pode ser diversos, né? Pode ser um valor agregado de facilidade de utilização, status. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida prática. Pra vocês terem uma ideia de... Assim, estou falando sério, gente. Eu trabalhei ali no Shopping Anália Franco, quando eu era mais garoto, estava no primeiro ano da faculdade. Isso era lá, acho que em 2013. E eu trabalhei como vendedor lá no Shopping Anália Franco. E a gente tinha lá no shopping duas lojas. A gente não, né? O shopping tinha não, porque está lá até hoje. Duas lojas. A Fast Shop, que era a que eu trabalhava, e o Ponto Frio, que era o nosso concorrente. E aí, eu vou contar para vocês uma coisa que acontecia muito, mas muito mesmo. O cliente ia lá no Ponto Frio, fazia um orçamento, aí ele pegava aquele orçamento que ele tinha no Ponto Frio e vinha na Fast Shop. Fala assim, se você cobrir o orçamento, eu compro com vocês. Então, no meu caso lá, vamos supor que eu estava vendendo lá um celular, um Moto G. O Moto G naquela época custava R$ 699. Aí, vamos supor que a gente está vendendo o nosso por 750. O Ponto Frio está vendendo por 699. Aí ele chega na Fast Shop e fala assim, o Ponto Frio está vendendo por 699. Se você acompanhar, eu compro. Aí a gente ia lá e acompanhava, né? Tá bom, por 699 a gente faz. Aí ele ia lá e comprava. Pergunto a vocês, se ele está pagando o mesmo 699, por que ele não comprou lá? Porque ele não veio pedir um preço mais barato, ele veio pedir um preço equivalente, compatível. Por que ele comprou lá? Por que ele não comprou no Ponto Frio e deixou para comprar na Fast? Alguém arrisca um chute? Não? Por sua causa, professor. Não tinha, não. Isso era geral, com todos os vendedores. Eu vou falar para vocês, é uma coisa meio bizarra, né? Mas, eu tenho uma sacola aqui. O Ponto Frio, ele te dava uma sacola mais ou menos assim, ó. A Fast Shop te dava uma sacolinha de papelão, escrito Fast, com logo, com não sei o quê. E se você falar com as pessoas, todo mundo acha que a Fast Shop é uma loja de rico. É meio que uma coisa tipo assim, eu não vou na Fast, que a Fast é caro. Mentira, é tudo o mesmo preço, é tudo tabelado. Mas a pessoa tem a ideia de que a Fast Shop é uma loja para um público mais selecionado. É uma coisa que estava, pelo menos há 7 anos atrás, isso era uma coisa verdadeira. Então, o cara, ele ia comprar na Fast Shop, sabe por quê? Porque ele comprava o celular e depois ele ia tomar um sorvete na praça de alimentação. E ele não queria tomar o sorvete segurando a sacolinha do Ponto Frio. Ele queria tomar o sorvete dele segurando a sacolinha da Fast Shop, porque aquilo trazia um status, aquilo trazia ali para ele uma ideia de que ele é um cara que compra na Fast Shop, ele é um cara que tem bala na agulha, mesmo que ele usava lá 4, 5 cartões para pagar a porra do celular de R$600. Mas traz ali um conceito de um status, de um luxo. Então, assim, nesse caso, mesmo produto, mesmo preço. O que a Fast Shop tinha que o Ponto Frio não tinha? Valor agregado. Ponto Frio era tipo assim, o cara, é tipo Casas Bahia, povão. Fast Shop, o cara fala, Fast Shop é uma loja mais sofisticada, uma loja da elite. E aí você tem aquele cara que quer fazer parte dessa elite. A gente ia lá e vendia, né? Que era o que a gente podia fazer. Certo? Então, a ideia do marketing, gente, está intimamente associada a isso, a agregar valor a um determinado produto ou serviço.
Bom, a gente fez lá o contexto histórico, né, que a gente passou lá dos anos 50 até a atualidade, a gente foi de década em década falando dos principais acontecimentos de cada era, e eu vou ressaltar com vocês aqui alguns que é o que eu vou cobrar. Eu não vou cobrar todos os anos, né, e também não vou ficar enchendo o saco de vocês falando para estudar tudo, chegar lá eu não vou cobrar tudo. Anos 50, qual foi o grande marco dos anos 50 que de repente a gente fala, temos agora a possibilidade de se ter um marketing no Brasil? Alguém se lembra? Sim, não? Talvez, mais ou menos? Não se lembram, né? Anos 50 é a chegada da televisão, né? É o momento em que a gente passa a ter televisão. Então, a televisão é um canal importante de veiculação de propaganda, né? Então, os anos 50 é marcado com a chegada da TV. Aí depois a gente tem ali nos anos 80 um marketing de guerrilha, né? Um marketing mais agressivo. Nos anos 90 você tem a chegada da internet. E nos anos 2000 você começa a ter ali a ideia dos blogs, né? Então se começa uma ideia do que seria um marketing ali de conteúdo, um marketing mais voltado para informação, certo? Em paralelo a isso, nos anos 90, você tem também a criação de um Código de Defesa do Consumidor, o que faz com que aquela fase do marketing agressivo de guerrilha dos anos 80 deixe de existir em função das práticas abusivas, da regulamentação em cima da propaganda. Então, você não pode mais ter, por exemplo, o símbolo da masculinidade, por exemplo, o cara que anda a cavalo e fuma Marlboro. Você não pode ter mais, como, por exemplo, o cara de sucesso, que é o cara que está tomando um copo de uísque no banco do seu carro, porque você não pode beber e dirigir. Então, você começa a ter ali um cerceamento das propagandas, né? Você não pode mais fazer a propaganda de uma maneira livre e restrita. Você passa a ter que seguir as orientações do CDC e do CONAR, certo? Aí a gente falou um pouquinho lá do profissional de marketing, né? O profissional de marketing é um sujeito que tem que ser capaz de dar conta de várias atividades. Por quê? Porque dentro do marketing você tem várias etapas, né? De vários momentos. Você tem, por exemplo, a criação do banner lá para poder fazer as artes, as campanhas. Então, em cima disso, você tem que ter um cara que conheça de plataformas, né? O Photoshop, o After Effects, o Illustrator, então ferramentas ali de edição. Você tem que ter o sujeito que entenda minimamente do conceito digital para ele poder gerir campanhas, se influenciar nas redes sociais, e propriamente um cara que conheça minimamente ali de psicologia, porque o marketing atua na pirâmide de Maslow, que é o psicólogo que colocou lá em uma escala a linha de necessidades humanas. Então, o profissional de marketing é um sujeito bastante completo. E o seu perfil está ligado com essas características, ó. A criatividade, a inovação, a autonomia, né? Porque esse sujeito ele tem que ter capacidade decisória, iniciativa, organização, análise, empatia, facilidade com o trabalho em equipe, vontade de aprender, porque isso muda todo dia, boa comunicação, é louvável se for um sujeito com certo grau de empreendedorismo e saber aqui onde buscar informação para que ele possa tocar o seu dia a dia. Aula 1, alguma dúvida? Se não, talvez ou mais ou menos. E aí? Não. Podemos seguir? Aí agora eu começo a confundir vocês, né? Porque eu faço uma pergunta cuja resposta é não. Na sequência já coloco uma pergunta cuja resposta é sim. E aí começa o samba do crioulo doido. E vocês ficam malucos. Mas é para saber se vocês estão ligados, né? Saber se vocês estão espertos. Afinal, eu não sei se vocês estão dormindo aí do outro lado, ou se vocês estão numa nice, curtindo a vibe da aula. Bom, aula 2, falamos das eras do marketing, né? Basicamente, nós dividimos aqui em 4 eras. Existem mais momentos do marketing, mas para nós aqui o que nos interessa são essas 4 eras que são tidas como eixos fundamentais, né? A era da produção, em que você tinha um fenômeno histórico no Brasil
de muita procura de produto, então você não se preocupava muito com a ideia de tentar convencer a pessoa de comprar, não. O marketing era voltado para dizer assim, você quer? Nós temos. Então, era um marketing voltado para falar de armazenamento, gestão de estoque, porque todo mundo queria comprar. Era um Brasil em ascensão. Depois, a gente passa por uma era de vendas, e aí se começa a estabelecer os departamentos comerciais dentro da empresa, e o marketing era o braço desse departamento comercial, então era o pastinha, né? O que é o pastinha? Aquele vendedor que vai bater de porta em porta, e ele leva um troço chamado portfólio. Pessoal, isso aqui é o meu portfólio, isso aqui é o catálogo da empresa, né? E esse tipo de marketing, né, também denominado de trade, que é o marketing físico, ficou classificado na era das vendas. Aí você tem a era do marketing, propriamente dito, em que o departamento comercial e marketing se apartam, você tem um comercial com um foco comercial, um eixo da empresa, e aí o marketing passa a ser um departamento apartado. E muitas empresas passam a contratar agências de marketing, ou seja, você começa a ter o marketing como um negócio, efetivamente. E, por fim, nós temos o marketing de relacionamento, que é aquela ideia de gerar um conteúdo de valor para o meu cliente vem até mim por conta da informação que eu dou a ele, essa informação cura uma dor dele. Ou seja, braço doendo muito agora. Pesquisei isso no Google. Aí o Google vai falar o quê? Que eu tenho câncer no braço. É sempre isso que o Google fala quando a gente faz a pesquisa. Mas se eu sentir uma segurança nessa minha busca, nessa minha pesquisa, eu vou sempre voltar naquele site para fazer novas consultas. Então, essa é a ideia da confiança, né? E quando você tem essa relação de confiança com a empresa, no momento de você comprar alguma coisa, é muito mais fácil que você volte para comprar dessa empresa, porque afinal é alguém que você já confia. Como, por exemplo, eu vou dizer para vocês, eu uso sapato, né? Eu uso sapato todos os dias porque eu sou advogado, eu venho para o escritório, é do meu dia a dia, dificilmente eu uso tênis. Mas na minha cabeça, eu tenho que sapato é na Dipolini. Eu não compro sapato em outro lugar. Então, por quê? Porque a Dipolini me manda umas cartilhazinhas falando lá de como tratar o couro, falando de não sei o que e tal. Então, eu falo, pô, os caras entendem do negócio. Então, se os caras entendem do negócio, o que eu vou fazer? Nessa relação de confiança, eu vou comprar o sapato deles. Espera aí que a Ruth não, a Márcia está querendo entrar aqui na aula, parece que ela está sem o acesso. Deixa eu passar. Encaminhar a mensagem para o RH. Sim, estamos em aula. Já. Pode entrar. Pode entrar e se sentar. Sou eu, minha senhora. Não tinha uma musiquinha assim na infância? Quando eu era molequinho, eu gostava de cantar as músicas. Bom, aí cria-se essa ideia de que quando eu me relaciono com o cliente, quando eu me relaciono com o cliente e esse cliente confia em mim, fica mais fácil para fazer a venda do meu produto, certo? Aí dentro do marketing de relacionamento, a gente trouxe ali o seu conceito, né? Nós trouxemos algumas características, mas para a gente aqui, o que vai cravar é o conceito. É o conjunto de estratégias de construção
e disseminação da marca, prospecção, fidelização e criação de autoridade no mercado. Então, a ideia, né, por trás do marketing de relacionamento é você fortalecer a marca. Por exemplo, eu não sou usuário de produtos de cabelo, haja vista a minha grande quantidade de cabelo, mas eu sei que a marca L'Oréal Paris é uma marca muito forte nessa área. E sei, por exemplo, que a Vela é uma empresa também muito requisitada aí pela mulherada, pelos homens, né, que têm cabelos longos, compridos e que gostam de produtos para fazer o tratamento. A Ruth, principalmente, né, que ela passa bastante creme no cabelo. Então, assim, essas empresas, elas constituem uma autoridade no mercado. Por exemplo, eu não sou da área hidráulica, mas eu sei que cano é com a Tigre, porque, não sei, eu tenho essa visão na minha cabeça. Como antigamente, os nossos pais, né, e talvez avós, eles entendiam que carro bom é carro da Chevrolet, carro da Volks, qualquer outra coisa não presta, né? Eu tenho gente na minha família que até hoje fala isso. Então, assim, no marketing de relacionamento, você fomenta tanto o mercado como a informação que você cria uma autoridade para falar sobre aquilo. E em um dado momento, você, por ter autoridade sobre aquele eixo, sobre aquele ponto, você passa a exercer um certo controle. Beleza? Aula 2 revisada? Se não, talvez ou mais ou menos. Beleza. Na aula 3, apareceu esse cara aí, né? Lembra dele? O Will. O Will veio trocar uma ideia com vocês sobre o marketing digital. Era aquela semana que eu estava lá em Pedra Azul, lá naquele fim de mundo. E aí, nesse dia especificamente, eu estava voltando para São Paulo, meu voo atrasou, e eu acabei por, no horário da aula, estar no avião, e peguei só o finalzinho da aula, mas o Wilker veio e deu um show, né? Ele é o cara da área. A ideia, o Wilker está convidado para essa aula, gente, só para vocês entenderem, né? Eu não sei se vocês pensaram que eu me fiz substituir por ele. Não foi isso, foi uma questão de sorte, de alinhamento. Porque eu convidei o Wilker para dar essa aula de número 3, nossa, antes mesmo do curso começar. Quando eu peguei a disciplina de marketing, eu falei, cara, tem uma aula lá que eu vou precisar de você. E ele aceitou. A ideia era que na aula a gente fizesse assim, um bate-bola, que eu fizesse perguntas, ele fosse respondendo, que a gente fosse uma grande entrevista, né? Só que aí calhou de bem no dia atrasar o meu voo, o que foi bom, porque senão eu ia acabar faltando, e aí vocês iam ficar prejudicados, mas o Wilker acabou dando a aula lá para vocês. Bom, o que era o marketing digital? Isso eu extraí do próprio conceito. Isso eu extraí do próprio conceito dele, né? É um conjunto de estratégias com o objetivo de gerar um resultado online e offline para empresas, marcas e pessoas. Então, assim, no marketing digital, você tem uma atuação online, mas que gera um resultado offline, né? Ou seja, as pessoas, mesmo depois se desplugarem da rede, têm que manter a sua referência, uma referência de que você é bom naquilo que você faz. Então, essa é a ideia do marketing digital. Ele surge lá na década de 90, e olha que legal, ele casa lá com a nossa aula de número 2 ou 1, aula de número 1. Ele casa na nossa aula de número 1, que é o ano que surge a internet no Brasil. Não é que surge, é que eclode, né, a internet no Brasil, é na década de 90. Então, é o momento que as pessoas estão começando a comprar os seus computadores. A gente, lá em casa, era bem pobrinho, a gente demorou uns anos para comprar, mas quando a gente foi comprar, a gente tinha aquele Pentium 4, que era aquele computador de tubo gigantesco. Nossa, a minha mãe ficava brava, porque quando usava a internet, o telefone ficava ocupado, né? Era aquela internet de escada. Olha, que evolução. Mas o marketing digital ele surge nesse período, né? É uma internet de escada, é um computador sem placa de vídeo, meio ruim, meio obsoleto, mas é o meio pelo qual as pessoas utilizam para se comunicar e para ter acesso ao mundo. Lá em 2005, a gente teve um momento de mudança de paradigma, porque até então o que dava resultado era o tal do blog. Nossa, todo mundo tinha blog.
os famosinhos, os influenciadores, né? Era tudo blog, né? Blog não sei o quê, meu diário isso, meu aquilo. E aí, quando vem 2005, a ideia, antes de 2005, era que uma produção em vídeo era uma coisa muito cara. Pô, você tinha que ter estúdio, você tinha que ter equipamento, câmera, você tinha que ter insumos para controlar microfonia, vazão de áudio, edição de trilha de áudio, edição de trilha de imagem. Então, falar em vídeo antes de 2005 era uma coisa absurdamente inviável, impensável. Só quem era muito rico. Então, o vídeo era restrito à televisão. Só o povo da TV que mexia. Eram as emissoras, né? Por isso que você tinha o boom da televisão. Só que aí, em 2005, você tem a revolução do YouTube, porque de um lado você tem os aparelhos celulares ficando mais sofisticados. Então, nessa época, já tinha lá o Galaxy Pocket, né? Pocket. Nossa, que negócio ruim, era um telefoninho pequenininho, mas já tinha uma câmera, já tinha um sisteminha Android. Então, assim, o iPhone 3 já estava, o iPhone 1 já estava lá. Então, você passa a ter a possibilidade de se ter... Olha, a Sibeli teve esse telefone. Eu tive, joguei na parede, não quebrou. A gente passa a ter a ideia de que o vídeo agora é algo mais acessível, porque a pessoa grava pelo celular. E hoje a gente grava vídeo o tempo todo, né? Se passou por alguma situação um pouquinho mais controvertida, você já saca pelo seu celular lá, pega a sua câmera e você consegue ter um tratamento de áudio, de imagem muito sofisticado, porque os aparelhos são extremamente modernos. Pra você ter uma ideia, eu mudei aqui o layout da sala, né? Vocês podem ver que vocês não estão mais vendo a persiana atrás de mim. Ó, eu mudei tudo. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Então, assim, quando eu tô atrás da persiana, na frente, na verdade, né? E se tiver durante o dia, vocês não me veem, né? Porque faz a contraluz. Se eu fizer a mesma coisa pela câmera do celular, já dá para ver. Então, ela já tem, por exemplo, mais tecnologia do que uma câmera de computador. Então, essa é a grande evolução aí da tecnologia por um lado e a revolução do YouTube do outro, que foi a possibilidade de você ter o seu próprio canal para subir e editar vídeos na plataforma. Depois, a gente tem nos anos seguintes, né, 2006 vem ali o Orkut, né, a gente já tinha ali a presença do MSN, né, então você tem uma ideia de rede social, né? As pessoas começam a interagir agora na rede social. E aí, as redes sociais começam a acumular uma série de dados das pessoas, uma série de informações, as preferências, os gostos, enfim. Você passa a ter essas grandes empresas como empresas coletoras de informações, dados. E aí, com base nesses dados, ela monta a equação novamente. Atrair, converter, engajar e vender. Isso vai virar o funil de vendas, que é como a gente conhece hoje as campanhas. Mas tudo isso está ancorado no quê? No marketing digital, certo? Aula 3, revista? Cara, fica debitando uns troços no meu cartão de crédito que eu não entendo. Beleza. Ok. Aula 4, a gente chega aqui no ambiente de marketing interno da organização. Então, assim, a gente forrou a cama em termos de conteúdo de marketing para fora. Agora a gente vai, como estamos num curso de administração e como estamos tratando... Peraí que eu vou dar uma levantada aqui, tá, gente, para conversar com vocês. Vou dar uma cortadinha aqui, eu estou aqui com vocês. Como a gente tem agora um momento da nossa história em que a gente está num curso de administração e, sobretudo, estamos olhando para a questão departamental, então não estamos num curso de marketing para fazer campanha de marketing, mas para entender como funciona o marketing dentro de uma empresa. Então, a gente precisaria entender aqui a questão do marketing para dentro e do marketing para fora, os ambientes interno e externo. Primeiro, o marketing interno, ele tem uma característica interessante. Que característica é essa, professor? É que ele possui fatores
controláveis, ou seja, são fatores que eu consigo, em alguma medida, atuar. Então, se eu tenho ali, por exemplo, um déficit, eu consigo colocar energia. Se eu tenho aquilo como algo positivo, eu consigo mensurar para poder continuar. Então, essa ideia de fator controlável está intimamente associado a 3 pontos: a capacidade financeira, a capacidade comercial e a capacidade produtiva. Ou seja, nós falamos nessa aula sobre capacidade financeira. Não adianta eu ficar fazendo campanha de marketing, todo mundo querer comprar o meu produto, mas eu não tenho dinheiro, por exemplo, para vender a crédito e sustentar o buraco financeiro que eu vou ter no fluxo de caixa. Eu não tenho, por exemplo, dinheiro para comprar os insumos. Eu não tenho dinheiro para alugar um novo armazém para poder estocar a minha mercadoria. Então, esse é um ponto. Não adianta eu ter um marketing estruturado se eu não tenho um departamento comercial capaz de refrigerar essas campanhas, ou seja, transformar aquela captação de leads em vendas, em prospect. E, por fim, a capacidade produtiva. Eu disse que uma empresa ela pode dar certo ou errado por 2 fatores. A sua empresa ela pode quebrar porque ela deu errado, então é uma pena, você tentou um novo negócio e ele não funcionou, mas a sua empresa também pode quebrar por ter dado certo. Deu tanto certo que quebrou. Por quê? Hoje você estava vendendo 10, amanhã você tem 200 pedidos, só que você não tem 200 produtos para entregar. Ou seja, você criou um impacto muito negativo no mercado e aí a sua empresa acaba ficando queimada e ela acaba quebrando. Por outro lado, existe um ambiente externo à organização. Esse é marcado pelo fator não controlável, ou seja, o ambiente externo eu não controlo, porque está no meio de informações que eu não tenho acesso. Bom, o que nós temos nesse ambiente externo? O ambiente competitivo, que são as outras empresas. Nós temos o ambiente legal e político, que é toda a regulamentação em cima das nossas campanhas, como eu havia dito para vocês lá na aula 1, agora há pouco, né? Nós temos o ambiente sociocultural, ou seja, nós temos pessoas na sociedade exercendo um papel de influência, e essas pessoas podem ser para nós aliados ou detratores. Nós temos um ambiente econômico, então a gente tem que saber exatamente o tipo de produto que a gente vai ofertar e para qual tipo de público nós vamos ofertar, e por fim um ambiente tecnológico. Então, por exemplo, hoje eu pedi uma sugestão para vocês lá de comida, e eu vou pedir pelo iFood. Então, se você vai montar um restaurante, mas não está preparada para inseri-lo nesse mundo de Rappi, Uber Eats, iFood, você vai já nascer com uma dificuldade muito grande, porque você não se atentou ao ambiente tecnológico. Certo? Aula 4, falamos do ambiente de marketing para dentro e falamos do ambiente de marketing para fora. Consideramos revisado? Se não, talvez ou mais ou menos. Sim. Aula 5. Na aula 5, nós falamos da finalidade do marketing. Qual é a finalidade do marketing? Ou seja, entendemos o seu conceito, mas para que ele serve? Caráter teleológico. Professor, o que é teleológico? Teleológico é aquele caráter finalístico, ou seja, teles de final, ou seja, para que serve? Essa é a pergunta que nós tentamos responder por meio dessa incógnita. Vamos lá? Reconhecer e satisfazer as necessidades e desejos de seu público-alvo. Então, a ideia do marketing aqui é atuar no campo do desejo, porque se você atua no campo da necessidade, qual é o problema? No campo da necessidade, uma hora ela cessa. Agora, se você atua no campo do desejo, ele nunca cessa. Porque as pessoas sempre vão ter novos desejos. Nós trouxemos aqui a ideia do amor platônico. O que é o amor platônico? Amor é desejo. Desejo é ausência. Ou seja, amo aquilo que não tenho. Na medida em que eu tenho, já não amo mais. E aí, a cada produto que você adquire, você tem uma fórmula mágica de fazer o seu cliente comprar o próximo produto. Seria mais ou menos assim:
tenho um desejo profundo em ter o PlayStation 4. Desculpa, o PlayStation 5. Perdão, o PlayStation 4. E aí, num dado momento, eu vou lá e compro o PlayStation 4. Adquiri o PlayStation 4. No momento em que eu adquiri, ele já não é mais uma ausência para mim. Então, eu já não sinto mais falta dele. Porque se ele está presente, ele não é mais o objeto do meu amor. Passarei a amar o PlayStation 5, que é aquele que eu não tenho. Então, essa equação platônica funciona muito bem para a estratégia de marketing das empresas. Certo, moçada? Essa é a finalidade do marketing. Cultura como fator determinante do comportamento. O que é a cultura, né? A cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos. Quando nós falamos de cultura, sobretudo cultura como padrão de comportamento, a gente está dizendo que o marketing vai ter sempre uma atuação direcionada para um público específico. Atuação local, atuação regional, uma atuação nacional, porque o marketing deve se atentar ao comportamento das pessoas. Ou seja, como o jovem tem uma frase assim, que tem que cancelar o jovem, né? Mas como o jovem se comporta? E como eu tenho que direcionar a minha campanha para me comunicar com esse tipo de público, que é o público jovem? O que o adulto busca? E aí, dentro da cultura, você vai criando estratégias de comunicação. E nós pegamos um gancho disso para falar que dentro de uma sociedade todas as pessoas são categorizadas. Lembra? A gente até usou um princípio weberiano, né, para classificar as pessoas. O senhor dá um exemplo. É mais fácil vender um seguro para grupo de pessoas que sofreram um determinado assalto em algum momento da sua vida. Elas tendem a aderir melhor à ideia da contratação de um seguro do que pessoas que nunca sofreram nenhuma perda. E eu contei para vocês, nessa aula, a ocasião em que um dia eu cheguei em casa e não havia nem cueca na gaveta. Vocês se lembram desse dia? Que eu contei para vocês o assalto que teve lá em casa? Foi um dia trágico. Mas, hoje, se você falar para mim assim, professor, você tem seguro na sua casa? Tem. Você tem seguro no seu escritório? Tenho. Você tem seguro no seu carro? Tenho. Por quê? Porque já tivemos um prejuízo muito grande. Então, hoje, eu enxergo o seguro de uma maneira diferente, porque eu já fui vítima de um assalto, já fui vítima de um furto, e sei o quanto dói no bolso você, no momento de sufoco, de desespero, não ter ali uma proteção daquele bem especificamente. Então, assim, agora, por outro lado, se você nunca sofreu esse assalto, talvez você olhe para a mensalidade do seguro e encare aquilo como um custo e não como um investimento. E aí o vendedor vai ter um trabalho maior de te convencer. Por isso que é importante você classificar o seu público por cultura, porque aí você cria uma comunicação mais assertiva e economiza tempo. E tempo, vocês sabem, é dinheiro. Grupos sociais. Aí nos grupos sociais nós falamos sobre fatores pessoais e fatores psicológicos, né? De fatores pessoais nós falamos aqui dos influencers, né? Ou seja, existem dentro dos grupos determinadas figuras icônicas que representam para nós ali uma certa autoridade. Como, por exemplo, se eu quiser falar de biquíni com as meninas, talvez eu não tenha tanto know-how para falar disso. Eu não sei qual é o biquíni melhor, qual é o biquíni mais bonito, qual é aquele que está mais na moda. Mas se eu trouxer, talvez, a Anitta, que é uma referência para as mulheres, de um modo geral, tá? Estou colocando aqui a Anitta, que me veio à cabeça. Talvez você leve em consideração. E aí você diz assim, poxa, eu vou usar esse biquíni porque a Anitta usou, ou ela usa, ou ela recomenda esse biquíni. Então, esse é um fator aí pessoal dentro de um determinado grupo que você traz para ter ali um aumento na sua estratégia de comunicação e venda. Fatores psicológicos é você avaliar que as pessoas são movidas por emoções. E as emoções estão intimamente ligadas aos gastos da pessoa. Por exemplo,
Eu sou extremamente descontrolado. Professor, você é descontrolado, mas sou maluco, doido. Eu tenho um sócio, ele diz para mim assim, nós fizemos uma reunião semana passada, terça-feira, ele olhou e falou assim, você é instável. Falou isso para mim, vocês acreditam nisso, gente? Ele teve a audácia de olhar para mim e falar que eu sou instável. E disse assim, tem que tirar o cartão do Daniel, porque ele gasta, ele é doido. Mas se eu fico meio chateado, eu vou gastar, eu faço isso. Tem gente que quando está frustrado com alguma coisa, se afunda no chocolate, tem gente que se afunda na batata frita, tem gente que... Nossa, eu faço tudo isso junto. Eu compro chocolate, eu compro batata frita, balde de frango, pote de sorvete. Nossa, doido. Fator psicológico. Então, você analisa ali a condição psicológica das pessoas e você pode ter uma atuação nesse sentido. Por exemplo, eu estou dando aula para vocês e na medida em que eu estou falando, minha boca vai ficando seca e eu vou regando aqui as minhas palavras a um belo copo de água bem gelado. Mas pode ser que venha uma propaganda do seguinte, imagine você que é professor, deu aula o dia inteiro, porque eu não dou aula só para vocês, né? Eu dou aula em outras instituições. Você deu aula o dia inteiro, você está com a boca seca, cansado, chega em casa e tome uma cerveja gelada. Nossa, eu já compro na hora. Me convenceu. Falou diretamente no meu coraçãozinho. Então, isso é o quê? É o fator psicológico. A minha mãe, ela tem uma característica parecida. Ela usa uma frase assim, não, porque eu mereço. Ou seja, ela mesma faz um critério de julgamento, quando ela vai gastar alguma coisa, vamos supor que seja um pouquinho mais caro do que deveria, né? Então, foi comprar lá uma roupa, ela não precisa de roupa. Ela tem um monte de roupa. Mas aí, para poder comprar roupa e não ficar com peso na consciência, porque eu sou escrava naquela casa, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu mereço. Aí esse eu mereço vai lá e faz com que ela compre. Na verdade, o que ela está tentando fazer? Ela está tentando ali acalentar um déficit psicológico, ou talvez um abraço resolveria, mas não, ela quer uma brusinha, certo? Então, fatores psicológicos são levados em consideração para as campanhas de marketing, porque afinal, no mercado competitivo, somos extremamente agressivos, certo? Aula 5, revisada? Vamos de aula 6, né? Na aula 6, nós falamos ali do processo de influenciação. Aqui o processo de influenciação é aquele momento em que muitas vezes você já colocou todos os argumentos na mesa, porém, mesmo com todos os argumentos na mesa, você tem que entender que há um processo maior para a decisão de compra. Ou seja, imagine o seguinte, quem tem o dinheiro é a mulher. E ela vai fazer a compra. Você já convenceu dos argumentos, mas existe o tal do processo de influenciação. Ou seja, vai ter 5 minutinhos ali, na hora que ela estiver na fila do caixa, que ela vai conversar, por exemplo, com o marido. E aí o marido pode convencê-la nesse momento, pode influenciá-la nesse momento, de que o produto não é bom, de que não vale a pena, de que não é necessário. E aí a sua venda pode estar totalmente desmontada por um simples argumento de influenciação. Então, quando se monta uma campanha de marketing, você tem que levar em consideração não só a pessoa decisora, mas a pessoa que influencia a decisão. E aí a etapa de decisão é isso que nós estamos falando, uma atenção especial à desistência. Porque às vezes você fez toda a lição de casa e ainda assim a pessoa desiste. Aí você fala, poxa, mas eu não sei por que ela desistiu. Porque é da natureza das pessoas sofrerem influência para desistência. Eu, graças a Deus, sofro o tempo todo disso. Senão, eu já tinha ido à falência há muito tempo. E aí a gente falou sobre as etapas do processo de compra. Quais são as etapas do processo de compra? Primeiro, aprendizado e descoberta dentro do marketing de relacionamento. Ou seja, a empresa cria em você a ideia de que você precisa daquela solução que ela oferece. Ela te apresenta o problema.
E aí você aprende sobre o problema, você conhece, você descobre que você tem uma dor, que muitas vezes você nem sabia que você tinha essa dor. E agora você descobre que você tem essa dor. E aí a empresa vai trabalhar por meio do conteúdo no reconhecimento do problema, ou seja, você conhece o problema e agora você toma posse desse problema. Você fala, esse problema agora é meu. E aí a empresa começa a te mostrar soluções e você passa a considerar essas soluções. E por fim, vem uma decisão de compra. Certo? Professor, dá um exemplo. Deixa eu pensar, não sei de cabeça. Imagina o seguinte, eu estou aqui e na minha visão, sei lá, vou chutar aqui, na minha visão aqui, eu tenho que ir lá no cabeleireiro, cortar o cabelo e acabou, estou pronto. Agora vamos supor que venha a pessoa e fala assim, executivos de sucesso cuidam do cabelo. Pintam o cabelo, sei lá, de tons de grisalho, para parecer mais maduro, para parecer que tem uma sabedoria e tal. Ou seja, eu falo, poxa, eu nem sabia disso. Para mim, é só cortar o cabelo e fazer reunião. O cara fala, não, executivos de sucesso têm um cabelo grisalho. Então, eu descubro ali o problema. Aí depois eu reconheço, eu olho pro espelho e falo, poxa, meu cabelo não é grisalho. Aliás, nem cabelo eu tenho. Então, eu tenho um problema. E aí eu começo a considerar a solução, porque essa empresa vai falar assim, olha, se você não tiver o cabelo grisalho, fique tranquilo, porque nós temos uma coloração aqui chamada tons de grisalho. E nessa coloração, você tem como deixar o seu cabelo grisalho. Aí eu falo assim, poxa, então se eu preciso ter o cabelo grisalho para ser considerado um executivo de sucesso, eu acho que eu vou nessa solução. Considerei a solução. A empresa vem e faz o fit. 2, 3 dias depois, isso está no CRM, na régua, aparece uma propaganda para mim dizendo assim, compre agora com 30% de desconto, coloração, tons de grisalho. E aí eu falo, nossa, deve ser Deus, deve ser sorte. Eu estava falando disso esses dias. Nossa, é um sinal, tenho que comprar. Vou lá e compro. Mal sei eu que eu estou lidando com o algoritmo do Google e que tudo isso foi friamente calculado. Essas são as etapas do processo de compra. Por fim, depois que o sujeito faz a compra, você tem o pós-compra, ou seja, o cara comprou, levou, chegou em casa, passou lá a coloração no cabelo, pintei de grisalho, só que aquele troço está carregado de amônia, fez um monte de bolha na minha cabeça, destruiu meu couro cabeludo, eu fico coçando o cabelo o dia inteiro, aqui na reunião pareço um perebento de tanto que eu fico me coçando. Aí eu, embora tenha contribuído para a empresa por ter comprado o produto, a minha avaliação é negativa. Então, no processo de compra, você tem que levar em consideração o período pós-compra para que você possa mensurar a qualidade daquilo que você está fazendo. Aula 6. Revisada, moçada? Boa. Aula 7, tranquila. Aula 7, nós falamos de mercado organizacional, ou seja, até a aula 6 a gente estava falando de vender para o consumidor final. Então a gente fala de fator psicológico, a gente fala de processo de influenciação, a gente falou de várias coisas que levam uma pessoa física a comprar. Quando a gente fala de mercado organizacional, nós estamos falando de business para business, o famoso B2B. E no business to business, mundo dos negócios por excelência, nós temos diversos tipos de organizações. Aí falamos do mercado institucional, falamos do mercado governamental, aquelas regras de contratação, pregão, licitação, apresentação de documentos fiscais, documentos, certidões negativas. Falamos do mercado empresarial, que são aquelas empresas que nos contratam para a prestação de serviço. Falamos do mercado internacional, que aí requer aí uma diplomacia, requer aí alguns requisitos de conhecimento de taxa de câmbio, de adequação de cultura, de ritmo alfandegário,
de porto, de via terrestre, como é que esse produto chega. Aí a gente convida o professor Alexandre, lá da logística, para explicar para a gente como é que a gente faz a integração daquilo que está vindo de fora para o mercado interno. Isso é mercado internacional. Para cada tipo de mercado, existe uma técnica diferente. Porque se eu vou lidar com um sujeito de fora do país, eu tenho que conhecer minimamente a cultura dele. Como, por exemplo, saber que os japoneses, muitas vezes, eles levam 6, 8 meses para fechar um contrato. Mas tudo bem, porque esse contrato dura 20 anos. Os americanos fecham um contrato por feeling. Ou seja, eles assinam um contrato como quem compra um sorvete no McDonald's. Porém, na mesma velocidade que eles assinam o contrato, eles assinam a rescisão. Então, são negócios mais acelerados, mas que não têm tanta longevidade. Então, você vai conhecendo a cultura de cada país, a estrutura cultural de cada povo, para poder medir o grau de atuação no mercado internacional. E aí, por fim, a gente viu lá a questão da abordagem, ou seja, visto isso, como é que eu lido com esse mercado? Bom, a abordagem no mercado organizacional é uma abordagem mais lenta, é uma abordagem mais demorada. Ou seja, aqui, muitas vezes, eu tenho todo um corpo técnico funcionando. O que é isso, professor? Eu não vou sozinho, eu não preciso de um vendedor, eu preciso muitas vezes de um vendedor, de um engenheiro, de um perito, de um contador. Eu preciso de uma equipe técnica para validar aquele contrato. Porque eu estou falando de um contrato, muitas vezes, é um contrato mais sofisticado, um contrato de valores maior. Então, o tempo aqui de compra é um tempo mais dilatado em relação à compra mais espontânea do consumidor final. Porém, você ganha aqui na questão do volume, que é um volume maior e muitas vezes um valor bastante considerável, né? Uma vez eu fiquei quase 4 meses numa negociação, eu já estava ficando de saco cheio, viu? Eu sou meio ansioso, então aqui eu já estava começando a afetar a minha noitinha de sono. Mas quando nós fechamos, era um contrato de 1,5 milhão. Então, assim, foram 4 meses, mas que valeu a pena, porque era 1,5 milhão. Agora, lá na Fast Shop, quando eu trabalhava, eu não gostava de demorar muito, não. Era assim, no máximo, estourando 20 minutinhos, e o cara que compra o telefone dele, ele que lute, porque eu já quero vender para o próximo. Então, você tem essa diferença temporal quando você lida com a pessoa física e quando você lida com a pessoa jurídica. Certo? Aula 7. Revisada? Se não, talvez, ou mais ou menos. Yes! Vamos embora, então, seguir o fluxo na nossa aula 8. A aula 8 não precisava nem revisar, né? A aula 8 vocês viram semana passada, tá fresquinha na nossa mente, mas, colher de chá, para vocês, vamos dar aquela revisada. Mercado fornecedor. Então, nós falamos do cliente consumidor organizacional, vamos falar agora de um outro público também extremamente importante, que é o mercado fornecedor. Olha lá a ideia. Todo produto ou serviço precisa de determinada matéria-prima e insumos para ser produzido. Exemplo. Bom, imagine eu aqui que tenho um serviço intelectual. Eu sou advogado, via de regra, a minha prestação de serviço, eu ocupo 90% do que está dentro da minha cabeça, que é a construção do raciocínio jurídico. Beleza? É diferente de um pedreiro que precisa ir lá comprar areia, precisa comprar cimento, que só a inteligência dele não resolve, não levanta uma casa, ele precisa comprar o material. Aqui eu já não tenho tanta coisa para comprar. Porém, todavia, se eu não tiver um pacote Word, eu não atuo. Se eu não tiver um certificado digital, eu não peticiono. Se eu não tiver um computador, eu não tenho como escrever a peça jurídica. Então, são insumos do meu negócio. Então, eu preciso, em alguma medida, ter um fornecedor. A Microsoft é o meu fornecedor. A Google é o meu fornecedor. A Apple é o meu fornecedor. Porque eu tenho aqui o sistema operacional, eu tenho o pacote Office, eu tenho o computador, a máquina. A Set Design é o meu fornecedor, porque eu tenho aqui o certificado digital. Então, quando nós falamos de fornecedores, nós estamos falando
de qualquer empresa que te oferece um insumo ou a matéria-prima. E aí tem algumas características nessa negociação. O que eu levo em consideração para fechar essa negociação? Então, se eu estou levando esses 6 elementos em consideração, o marketing tem que ser em cima desses 6 elementos. Eu não preciso ficar falando de qualidade, porque muitas vezes a qualidade aqui é previamente comprovada. Como assim, professor? Dependendo do tipo de produto ou serviço, você tem um ISO, você tem um certificado, você tem uma premiação. Então, muitas vezes, a qualidade do seu produto não está em xeque. O preço está. Às vezes, o preço e a qualidade não está em xeque, mas a forma de pagamento está. Prazo e pontualidade na entrega. Olha, eu comprei uma porcelanato, né? Piso, porcelanato. Comprei lá numa loja e mandei entregar lá na casa da minha mãe, porque estava fazendo uma reforma lá. O pedreiro calculou mal e a reforma acabou. Aliás, a reforma acabou não, o piso acabou e ficou sobrando parede, ou seja, a quantidade de piso não era suficiente. Voltei lá na Telha Norte e comprei mais uma leva, comprei 4 caixas do porcelanato. Gente, 60 dias para entregar. É um absurdo. Eu fiquei pistola, né? Como que é? Full pistola, né? Porque full pistola. Mas o que eu ia fazer? Eu não podia comprar o piso em outro lugar, porque tinha que ser o mesmo piso para poder, né, completar lá o negócio. Mas a obra ficou parada 60 dias aguardando a entrega. Então, aqui, para mim, nesse momento, o que era o X da questão era a entrega. Eu precisava que me entregasse antes. Qualidade, aí a qualidade às vezes é um fator a ser levado em consideração. Via de regra, isso já é previamente estabelecido, tá? A reputação da empresa, exemplo que nós demos lá, você construiria a sua casa com a Odebrecht, uma empresa que esteve envolvida em tantos escândalos, ou você teria um pouquinho de preconceito, falar, poxa, é melhor não envolver a Odebrecht, não, porque senão vão achar que eu também sou bandida, né? Porque se eu estou envolvido com eles e todo mundo que mexe com eles é bandido, talvez eu também seja considerado bandido. Então, às vezes, a gente fica com essa questão, né? Aquela empresa mexe com isso, não vou nem me envolver, senão aquela reputação da empresa vai acabar sendo transferida para mim. Eu não quero isso. Então, a reputação é um ponto e a localização também. Localização, por exemplo, eu vou contar. A mulher do Wilker, que deu a aula para vocês, na aula 3 lá, que conversou sobre marketing digital, a mina dele tem um pet shop. Ela é dona de um pet shop muito legal, Pet Family, só que fica lá em Santo André. Eu moro no Tatuapé. Então, assim, daqui do Tatuapé até Santo André, dá mais ou menos 45 minutos. Se tiver tudo certo, dá 45 minutos. Se pegar um trânsito, aí já fica chato. Bom, o que acontece? Como eu estava sempre com o Wilker, né? A gente passa, às vezes, o sábado junto, vamos tomar uma cerveja, trocar uma ideia, aquela coisa toda. Era meio prático, porque eu ia para lá, deixava a Pandora no pet, aí ela ia lá tomar banho, tosa, aquela coisa toda, e eu ficava com ele lá, jogando conversa fora. Depois eu vim embora. Beleza, entrou a pandemia. Na pandemia você não pode mais ficar fazendo resenha, não pode mais ficar indo visitar o amigo. Agora é tudo vídeo chamada. Pergunto a vocês, porra, imagina levar a Pandora aqui do Tatuapé, sair daqui do Tatuapé e levar lá na Casa do Chapéu em Santo André. 50 minutos de carro, viu? 50 minutos para levar para dar o banho. Chega lá, a Pandora fica pelo menos umas 4 horas lá, não é rápido, porque faz um monte de coisa, então tem que ir, voltar, depois ir para buscar e trazer de volta. Ou seja, numa brincadeira, o dia que ela vai tomar banho e vai dar um talento lá, 4 horas é só de deslocamento. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, depois 1 hora para ir de novo, 1 hora para voltar de novo. Ou seja, eu tenho que dedicar quase 4 horas do meu dia só de deslocamento para levar o cachorro para tomar um banho, sendo que aqui no Tatuapé, em cada esquina tem um pet shop.
Então, a localização aqui é um ponto. É um ponto super relevante. Isso tem de ser levado em consideração. E é um fator aí também que as empresas utilizam, né? Qual é o marketing em cima disso? Nós estamos perto de você. A franquia, né? Sempre tem uma perto de você. É um apelo à localização. E aí depois a gente falou um pouquinho da gestão dos fornecedores. Como que você faz uma boa gestão de fornecedor? Primeiro, dentro você controla os custos, então você seleciona os fornecedores por meio desse controle de custo. Você precisa alocar eficientemente os recursos. Como que é essa alocação de recursos? Você tem que trabalhar com uma inteligência. Por exemplo, eu vou fazer um pedido, mas será que eu tenho onde armazenar esse pedido? Então eu negocio com o cara a entrega. Eu falo para o cara me entregar mais para frente, porque é o tempo de eu desovar o espaço no estoque. Eu vou vender primeiro o produto para depois receber o dinheiro, então eu peço para ele me faturar a primeira para 90 dias. Então, quando eu falo de alocar eficientemente os recursos, é que você tem que procurar o fornecedor que melhor te atenda. Se eu preciso de fluxo de caixa para poder pagar o produto, eu não posso contratar um fornecedor pequeno, porque senão eu sufoco ele, eu mato ele financeiramente. Então, eu tenho que contratar um fornecedor que seja maior do que eu, para que ele aguente o meu prazo. Eu vou dizer assim, olha, eu vou comprar hoje, você vai me entregar hoje, eu vou pagar a primeira daqui 90 dias. Poxa, o cara vai ter o gasto da mercadoria, o gasto da entrega, o gasto da logística, o gasto disso, o gasto daquilo. Ele vai começar a receber 3 meses depois. Se ele não for grande, ele quebra. Então, esse é um ponto também que você tem que levar em consideração na gestão de fornecedor. E, por fim, coletar informações para serem usadas em decisões estratégicas de negócio. O fornecedor é um stakeholder. Ele também está no mercado. Então, você tem que fazer uma gestão da informação para que ela seja usada em melhor proveito. Certo, gente? Aula de número 8. Revisada? Pontual. Olha, eu disse que ia liberar vocês 9h20. Estamos com 4 minutos ainda, hein? E aí? Pontual ou não? De buenas. De buenas. Alguma dúvida, galera? Sobre as atividades. Estamos falando mais do mesmo aqui, né? Mas vamos lá, né? Vamos falar, nunca é demais. Vamos dizer mais uma vez. Galera, as atividades do ABA representam 4 pontos de 10. Então, assim, se você está atrasado nessas atividades, você tem mais uma semana para resolver. Eu vou entrar na semana que vem, ver quem está precisando de puxão de orelha. Se precisar, eu vou lá no WhatsApp, eu vou dar um puxão de orelha. Mas a parada é o seguinte, façam a atividade, porque se vocês não fizerem atividade, a nota não vai nascer sozinha. Milagre eu não consigo fazer, tá bom? Então, a nossa ideia de atividade aqui é só para vocês colocarem o ABA em dia. Lembrem-se, gente, está na reta final, estamos chegando perto da prova, bota a atividade em dia, daqui a pouquinho a gente se livra, daqui a pouquinho em dezembro a gente faz uma pausa. Eu sei que está todo mundo cansado, eu sei que esse ano foi difícil, um ano maluco, a gente só quer 2021 para renovar as esperanças, mas é melhor entrar em 2021 com nota boa do que entrar em 2021 tendo nota uma disciplina como essa, que era para ser uma disciplina tão fluida, tão gostosa, que é uma disciplina de sexta-feira. Já pensou? Pegar exame na sexta-feira? Ninguém merece, né? Então, espero contar com vocês aí na resolução das atividades. Qualquer dúvida, mas qualquer dúvida mesmo, me chamem, gente, no WhatsApp, no Instagram, no grupo lá. Não tem problema, não. Professor, aqui é quase 24 horas no ar. A hora que vocês precisarem de mim, se eu não responder na hora que eu estou muito enrolado, mas eu nunca deixo ninguém no vácuo. Então, precisou, só chamar. Tá bom? Um beijo. Deixa eu voltar aqui na conversa, que eu tenho aqui uma sugestão de restaurante que eu tenho que pesquisar. Já perdi, ó. Vocês ficaram falando tanto durante a aula aqui, seus falador, que agora eu perdi.
Mas eu vou achar aqui, tá aqui em cima. Certo, gente? Um beijo no coração e até semana que vem.